Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, 20 de junho, o último dia do outono, que se despede com calor e tempo seco no sudeste do Brasil e um pouco de chuva lá no sul do país. Quer saber mais sobre a nova estação que começa nesta quinta-feira, dia 21, às 7 horas e 7 minutos? Então fique com a gente porque o AgroSomar já está no ar. E hoje comigo, Heloísa, no seu vestido vermelho, tudo bem? Tudo bem, Boa Cris. tarde. Boa tarde a todos. A gente está aqui no último dia do outono, que não tá com muita cara de outono não, né? A gente passou nesses últimos 2 meses, na verdade em junho com 2 ondas de frio, que foram bem intensas, maio também tivemos 10 dias consecutivos de geadas no sul do Brasil, isso aconteceu principalmente no Rio Grande do Sul, e agora, o último dia do outono, o sol apareceu, levando as temperaturas no sudeste, e o que a gente está vendo aí da previsão é que esse primeiro dia de inverno não é tão frio assim não, né, Heloísa? Não mesmo, Pris. Olha, a gente estava comentando de máximas na casa dos 27 graus aqui em São Paulo para tarde de quinta-feira. Então é um inverno que começa aí com uma temperatura bem mais agradável durante a tarde. Mas isso é só para o primeiro dia. A gente já vai ver temperaturas mais agradáveis aí no início de julho. Então no início de julho aí dá uma diminuída, a gente está monitorando, mas por enquanto ainda sem geada, né? Isso mesmo, sem geada, Pris. Como a gente estava comentando ontem, são 2 sistemas frontais chegando no sul do país até o final desse mês de junho ainda, mas atrás deles não vem nenhuma massa de ar polar, não vem nada que possa preocupar a maioria dos produtores com relação à geada. Muito bem, e o que você vai mostrar pra gente hoje no satélite? Nada, né? Nada, porque o céu tá aberto. Por enquanto, o céu tá super aberto, não é isso? Isso mesmo, por enquanto, Pris, tempo seco aqui no interior do país e essa secura, principalmente aqui no centro-norte brasileiro, aqui no Tocantins, no oeste da Bahia, no Mato Grosso, ela já tem, né, perdurado aí por pelo menos 100 dias, então nessas áreas os agricultores já estão com umidade do solo bastante baixa, a maioria deles não está preocupado porque lá é época, né, eles sabem que é época de tempo mais seco e algumas áreas estão com algodão, com a pluma lá aberta, isso não, chover não é bom, então esse tempo mais seco continua por lá. Chover agora no centro-oeste não é bom, tem gente colhendo milho segunda safra, tem gente que não quer muita umidade para algodão, então é bom que fique aberto assim mesmo. Muito bem, viu? A gente vai começar agora, vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens, chegando muitas mensagens e antes já de começar aqui respondendo, eu quero convidar vocês, quem não conseguir ser respondido hoje, tá, ao longo do AgroSomar, vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook do Canal Rural, então você se conecta lá às 2 da tarde, depois do Mercado e Companhia, tá certo? Eu vou ficar respondendo as suas perguntas por mais 1 hora, sobre o inverno, sobre até a próxima primavera, o que vocês quiserem, tá? Então eu tô convidando vocês, não deu para ser respondido aqui nos 22 minutos do AgroSomar? Olha, vai ter mais 1 hora, às 2 da tarde, que eu vou estar aí prestando serviço, levando informação para vocês, tá certo? Vou estar ali consultando tudo e passando os gráficos para vocês com todas as informações da nova estação que começa nessa quinta-feira, dia 21, às 7 horas da manhã e 7 minutos. E agora, dito isso, passado esse recado, eu vou falar de Coronel Domingos Soares, que é no Paraná, no interior. É o Paulo Manosso que quer saber a previsão do tempo para essa cidade do interior do Paraná e ele manda um abraço, viu, Paulo? Um abraço e da próxima vez manda um vídeo. Olha, é bem próximo a Santa Catarina, essa cidade, mais no sul do estado. Vamos ver como é que fica o tempo, porque essa primeira frente fria, ela consegue alcançar pelo menos a metade sul aí do estado de Santa Catarina e até, olha, consegue trazer algumas chuvas para ele simples. Tem previsão de chuva na região dele, mas não deve ser essa primeira frente, é apenas a segunda, porque olha, é a partir do dia 22 que o modelo, né, de previsão ele começa a enxergar alguma chuva nessa área produtora. Então, é a segunda frente fria que deve alcançar essa região ao sul do Paraná. Por enquanto, como a gente tinha comentado, a primeira frente ela fica restrita mais ali ao estado de Santa Catarina e também ao Rio Grande do Sul. Muito bem, então a gente vai ter um pouco de chuva, mas tem que esperar essa segunda frente fria. E o frio? Vamos dar uma olhadinha no frio para Coronel Domingos Soares, uma cidade que fica no interior do Paraná.
Foi o Paulo Manosso que mandou pra gente essa pergunta. Esse segundo sistema frontal passar, a gente tem uma leve diminuição da temperatura, a gente vê que não é muita coisa, é cerca de 2 graus, estava 10 aqui, em média, a gente vai ter uma mínima de 8 graus. E essa continuidade, né, da temperatura mais amena, sem risco para geada, até pelo menos esse início de julho. Olha, Pri, agora na região dele... Tá mostrando um frio um pouquinho mais intenso. Tá mostrando um frio um pouquinho mais intenso, ali no primeiro decêndio, logo no final do primeiro decêndio, né? Primeiros 10 dias do mês de julho. Por isso que a gente tem que sempre fazer um monitoramento climático aqui, certo? Porque as previsões do tempo e clima sofrem atualizações diárias. Ontem eu estava aqui com a Elo e a gente não via nenhuma onda de frio muito intensa em julho. Agora, entre os dias 7 e 9, já aparece uma temperatura um pouco mais próxima aí da formação de geada. A gente continua o monitoramento e você sabe que se você quiser ter o AgroSomar na facilidade do seu celular, do seu tablet ou computador, é muito fácil, gente. Vocês, é só fazerem o quê? Uma assinatura através do canalrural.com.br/agrosomar, você ganha 50% de desconto e pode fazer esse monitoramento na facilidade da sua casa e não precisa nem esperar o programa. Mas é claro que a gente quer que você continue assistindo o AgroSomar também. Agora a gente vai para o Pará, a cidade é Novo Progresso. É o Cristiano que quer saber como é que fica o tempo na região dele em Novo Progresso. Porque a gente tinha bastante chuva por causa da zona de convergência intertropical, agora o sistema já está avançando. E o que vai acontecer em Novo Progresso? Novo Progresso. Olha, provavelmente essa cidade está mais ao sul do Pará. Sim. Não tem previsão de chuva boa por lá, não. Inclusive, uma das áreas que deve estar sendo, né, afetada aí pela baixa umidade do solo já por conta da ausência de chuva nos últimos dias. Não tem previsão de chuva, Pri, até pelo menos a segunda quinzena do mês de agosto. E mesmo assim a gente vê que é uma chuvinha de leve, como a Desirê fala, um toquinho de chuva. Um toquinho de chuva. É um toquinho de chuva. A chuva só volta para aquela região lá para o mês de novembro. Segunda quinzena. Segunda quinzena. Isso mesmo. Muito bem, vai demorar agora para voltar a chover em Novo Progresso. A gente vai agora para Campinápolis, é Mato Grosso. Quero saber até setembro. Quem pergunta aqui é o Rodrigo, de Campinápolis, Mato Grosso. Tem que perguntar de setembro mesmo, porque agora não tem chuva. Tá certo. Pris, então, a partir da segunda quinzena do mês de setembro é que a gente vê condição para chuva. Antes disso, né, essa janela de tempo seco no decorrer do mês de julho, agosto, continua nessa região. E aí, a partir da segunda quinzena do mês de setembro, aliás, com o início da primavera, né, a gente vê aqui no dia 22 de setembro começa a primavera, aí a gente já tem a chuva começando a se regularizar na região e tendo mais persistência, né, mais frequência. Não são grandes acumulados, os acumulados só voltam a ficar mais expressivos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro mesmo, mas já tem uma regularização da chuva quando começa a primavera, aí lá para o dia 22 de setembro. Muito bem, agora voltamos para o Paraná, a cidade é São João do Triunfo e o telespectador é o Ezequiel Carvalho. Ele quer saber o tempo no mês de julho e agosto em São João do Triunfo. Chuva e temperatura, ele pergunta. Chuva e temperatura. Muita gente do Paraná querendo atualizar aqui a previsão do tempo no AgroSomar. Vamos achar a cidade dele aqui, tá? Coloca São João, que aí às vezes a gente acha o que vem. Tá. Passa ali, cara. Tem vários. Vamos ver se tem muito São João. Muitos. São João do Oeste, do Ivaí, do Triunfo não tem. Não tem mesmo. São João do Aporé. Bonito, Cariri. Ué, coloca só então o seguinte, coloca Triunfo pra gente ver se aparece. Triunfo. No grupo, São João do Triunfo. Às vezes o AgroSomar dá uma... lá, ele achou. Se às vezes não acha de um jeito, acha do outro. Vamos lá. Chuva e temperatura, né, Pris? Vamos começar pela chuva, então. Para a região dele tem essa segunda frente fria, pelo que a gente pode perceber, traz chuvas isoladas, sem grandes acumulados. Na segunda quinzena do mês de julho, olha só, tem chuva com mais frequência. Não são grandes acumulados, Pris, mas possivelmente, né, não tem vários dias de tempo seco na região, tem até alguns dias que chove 18 milímetros. Aqui logo no início do mês de agosto a gente tem uma chuva de 37 milímetros prevista para a região. Então assim, a partir da segunda quinzena do mês de julho, a região em termos de chuva não está tão ruim não. A chuva engata. Isso mesmo. Eles vão conseguir ter uma boa umidade no solo para setembro, né?
porque já vai ter chovido em agosto, então eles vão conseguir aí uma boa umidade para a instalação da safra de verão. Olha aí, já fica a dica para você, viu? Isso e temperatura? Mesmo. E aquele dia 9, como é que tá? Ah, vamos lá, vamos ver. 6 graus, 5. 5 graus, isso mesmo. Dá 5 graus no dia 8. No dia 8. Vamos ter atenção entre os dias 7 e 9 de julho, porque hoje os modelos do AgroSomar estão indicando um frio mais intenso. A gente tinha tirado a chance de geada, hoje a gente está colocando de novo. Já tá são certo? 2 cidades no Paraná que, por volta dessa data, né, Pri, tá dando... Depois nós vamos colocar Rio Grande do Sul. Eu vou escolher uma para ver se também no Rio Grande do Sul está dando essa temperatura mais baixa. Agora vamos para Mato Verde. Mato Verde fica no norte de Minas Gerais. E quem está perguntando não disse o nome. Disse. Em cima aqui, ó. Vanderlino Soares. Ele adora o programa. Obrigada, Vanderlino, pela sua participação, pela sua audiência. Ele está dizendo o seguinte, ó. No momento está frio. Vai continuar? E as chuvas? Chegam quando? Um abraço. Adoro o programa. Vamos lá, olha, para a região dele, friozinho pela manhã, né, Pris? Porque à tarde, pelo que eu tô vendo aqui no gráfico, as temperaturas ficam um pouquinho mais agradáveis. Mas essa condição, né, vai diminuindo. Olha, na semana que vem, se ele tá reclamando da temperatura agora, vai ficar um pouquinho mais agradável pra gente, pelo menos em termos de temperatura durante a tarde. A gente tem esse início do mês de julho aí com as temperaturas da tarde em queda e a máxima que, né, nos próximos dias fica em torno aí dos 29 graus, nesse início de julho deve cair para 23, 20 graus. 20 graus até em norte de Minas, é frio para mineiro, hein? Isso mesmo. Mínima de 16, máxima de 20 graus é frio para muito mineiro. E tem outro mineiro, só que esse aqui nos enviou um vídeo. É o Clésio Faria, ele é agricultor no sul de Minas e enviou esse vídeo pra gente. Aqui do AgroSomar, meu nome é Clésio Faria, sou aqui de Monte Belo, sul de Minas. Queria saber de vocês a previsão do tempo aí para os próximos 3 meses aqui na nossa região. Sou cafeicultor aqui e também a previsão de frio para os próximos 3 meses. Gosto muito do programa de vocês, parabéns pelo programa. Tchau, obrigado. Ei, cafeicultor do sul de Minas, a gente sabe que no sul de Minas faz muito frio, então vamos monitorar essas temperaturas sim. O café do sul de Minas, por enquanto, ficou livre do risco de geadas. As geadas não atingiram os cafeicultores, mas e a partir de agora, hein? Pris, de novo, né, a temperatura naquele dia 8, 9 de julho com aquela queda, provavelmente a entrada de uma massa de ar mais frio na região, com mínima de 5 graus. Vale monitorar, tem que ter todas as outras condições, né, favoráveis à geada para região dele, mas vale monitorar aí nesse primeiro, né, no final desses primeiros 10 dias do mês de julho. Agora, com relação à chuva, Pris, a gente tem pouco volume acumulado aí, pelo menos para a segunda quinzena do mês de julho. São poucos episódios de chuva, com acumulados que não passam dos 10 milímetros e só volta a chover com o início da primavera. Você vê que, por enquanto, os modelos de previsão estão reconhecendo esse início da estação, com a umidade retornando ali para a região do sul de Minas e aí dando continuidade a essas chuvas mais persistentes na região. Tudo dentro do normal, né? Marcando a chuva, então, o retorno para a primavera, como é normal para essa época do ano, né? Isso mesmo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas depois tem mais AgroSomar, então fique ligado. Já estamos de volta com a AgroSomar para responder um carioca, olha só. É o Jean Castro, que é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está fazendo um sol, mas continua frio. É aquele sol que não esquenta. É o sol cenográfico, como diria Desirê Brant. Sol cenográfico aparece, mas não esquenta muito. Gente, estamos no outono. Normal. Eu queria saber se esse frio vai continuar ou piorar hoje à noite. Dá uma previsão, então, de temperatura para o Rio de Janeiro mais estendida para a gente ver o que acontece. E quando volta a chuva por aqui, eu adoro o seu programa, meus parabéns, diz o Jean Castro. Jean, obrigada pela sua participação. Da próxima vez, manda um vídeo pra gente, tá? Mostra um pouco a orla do Rio de Janeiro. A gente gosta de mostrar os nossos telespectadores aqui na tela do AgroSomar, tá certo? Com o cenário da lavoura, com o cenário do que está acontecendo, mostrando a chuva, mostrando o tempo seco. Seja o nosso repórter do clima e envie um vídeo pra gente, tá certo? Não temos notícias muito boas para ele não, Pris. Se ele não gosta de frio, tem frio pela frente. É porque assim, conforme a gente for caminhando nos próximos dias aí, até as temperaturas ficam mais agradáveis, 28, 29 graus, a previsão
para o Rio de Janeiro. Mas tem uma queda ali, olha lá. Então. Põe essa Essa queda aqui. ali, ó, essa daí. Isso. 16 graus. Isso. Olha o que vai acontecer no dia 26 de junho, semana que vem. Isso mesmo, provavelmente até depois, ó, o que acontece é que a máxima ainda fica mais baixa, ó. A gente tem máxima de 24 graus lá pelo dia 30 de junho. Isso, a frente fria que está chegando, ela não vai trazer chuva aqui muito para o sudeste, nem para o Rio de Janeiro, São Paulo. Só que ela vai mudar a direção do vento, ela já vai permitir um vento mais friozinho vindo lá da região sul. E aí, por conta disso, e também porque é típico da estação, né? A gente já começa a ver temperaturas mais baixas, um pouquinho mais amenas, vamos dizer assim. E ó, quando começar julho, Pris, dificilmente ele vai se agradar com a temperatura da tarde, porque a gente vai ter uma semana aí, ó, com temperaturas persistentes em 20 graus para Carioca é frio. 24 Tá graus todo mundo à de tarde. cachecol. Isso Que olha, é muito frio para lá. Isso mesmo. Mas eles não têm, né, aqueles problemas com temperatura mínima tão baixa, então dá pra... Tá certo. Não varia tanto, não prejudica tanto a saúde. E agora a gente vai para Bahia. É o Pedro Alexandre, da cidade de Genival Soares, Genival com J. Oh. Ele diz o seguinte: quero saber a previsão do tempo até agosto de chuva. Genival Soares. Ele colocou Genival Soares com J, mas coloca Soares, vamos ver o que aparece. Vamos lá. Vamos ver se aparece Soares Bahia. Alguma coisa, vamos lá, babá, Soares, Soares, Bahia. tem Soares Bahia, Souto Soares. Souto Soares. Pô, vamos colocar Soares Bahia. Vamos lá. Não, peraí. Tem uma coisa errada. Não. Eu falei o nome da cidade como o nome do telespectador. Isso acontece, gente, perdão, tá? Sou Genival Soares e moro em Pedro Alexandre. Pedro Alexandre, poxa. Poxa, o Pedro olha Alexandre, só. eu achei que era o nome do telespectador. Perdão, viu, Genival? Dá muito pra confundir, Pris. Quanto nome? Pedro Alexandre. Olha lá, agora apareceu. Quanto tá vendo? nome? Quando o problema não é do Agrossomar, é da apresentadora. Vamos ver onde fica essa cidade no mapa, só pra gente conseguir ver. Vamos dar uma olhadinha. É o Genival Olha de Pedro só. Alexandre. Olha só, fica bem próximo daquela cidade que a gente estava vendo ontem, que ele queria saber também se tinha chuva. Tá próximo a Salvador, Aracaju, tem influência daquelas ondas de leste, influência dos ventos úmidos que vêm do oceano. E aí, por conta disso... Bem divisa com Sergipe. Isso mesmo. Por conta disso, a gente está enxergando aqueles toquinhos de chuva que a Desirê tanto fala. Ó, a gente consegue ver... Agora não, né? Até pelo menos o dia 25 de junho a gente tem o tempo mais estável, os modelos de previsão não conseguem enxergar uma chuva. Mas logo depois ele consegue ver alguns dias com mais frequência aí de instabilidades atuando na região. Não tem grandes acumulados, os acumulados não passam aí dos 10 milímetros. Provavelmente é até aquela nebulosidade que se forma, traz chuva num cantinho no outro e nem traz muita chuva para a região, né? Por isso, com baixo acumulado. Aí só volta a chover na região dele quando a climatologia começar a funcionar mais nos meses de verão, né? Final da primavera, início do verão. Muito bem. Elô, agora tem Mato Grosso do Sul e a cidade é Dourados. Dourados. Olha só, é a Marlene Galbini, de Água Boa. Peraí. Não, mas ela é de Água Boa, mas ela quer a previsão do tempo para Dourados. Queria saber a previsão do tempo para Dourados, Mato Grosso do Sul, entre os dias 13 e 21 de julho. Também adoro o programa. Obrigada, viu, Marlene? O que vai acontecer entre os dias 13 e 21 de julho? Conta pra gente, que a gente quer saber. Vamos lá. Porque a gente quer saber se você quer tempo firme, se você quer chuva. É mais fácil se você quiser tempo firme, viu? 13 a 21 de julho. 13 a 21. Vamos lá. Tem uma chuvinha aí. Olha, dia 13 com previsão de tempo seco. Aí dia 14 já começa uma condição para alguma chuva com 1 milímetro acumulado. Ou seja, o modelo está reconhecendo algumas instabilidades na região, mas não é nenhuma chuva significativa. Agora, olha, no dia 15 tem alguma chuva boa prevista para a região. Provavelmente a entrada de algum sistema vai favorecer as chuvas aí no Mato Grosso do Sul e muito possivelmente é uma frente fria que chega nessa segunda quinzena do mês de julho, porque tem várias cidades do centro-sul ali apontando, né, aquela chuva e também queda na temperatura, Pris. Entendi. Ela tá falando assim que ela mora em Água Boa, mas que ela vai estar em Dourados nesse período. Vamos ver aqui. Por quê? Tô conversando aqui com a Marlene. Você pode até contar para Marlene, Pris, que junto com essa chuva que volta para a região, tem uma temperatura, olha, entre... Ah, ela quer saber se vai estar frio, hein? Olha lá. Ah, tá certo. Ah, Isso por mesmo, quê? olha. Por que você quer saber?
Agora legal. a gente só passa a previsão se tem lá o porquê. Quer saber por... Não, brincadeira, gente. Vamos lá dar uma olhada. Olha, ela... Não sei se ela gosta de frio, se ela vai precisar de frio, mas olha, a gente vê que o final do mês de junho não vai ser tão frio na região, mínimas na casa dos 16, máxima de 29 graus. Agora, começou o mês de julho ali, ó, a partir do dia 4 de julho, a temperatura já começa a entrar em queda, com máximas na casa dos 23, 22 graus, e durante as primeiras horas do dia, mínima de 11 graus na região que ela vai estar. Aí entre os dias, isso mesmo, entre os dias 13 e 15, né, que ela quer saber, é isso mesmo? Isso. Entre os dias 13 e 21, 15. 13 e 21. 13 e 21, um pouquinho mais pra frente. É isso. Pris, inclusive, olha aqui. Vai pegar frio, viu? Não Vai adianta. pegar Se frio. você não gosta de frio, vai pegar frio. O importante, gente, é que não é frio a ponto de provocar geadas nas lavouras. Mas é frio a ponto de provocar desconforto térmico, tá? Isso mesmo. Pra quem mora lá. Isso Ela tá mesmo. dizendo que ela vai passear na casa do filho dela. Ah, poxa vida. Bom passeio, mas leva um agasalho, tá certo? Vamos lá agora para mais Mato Grosso do Sul. Mas agora é Rio Verde. Rio Verde. Tem Rio Verde em Goiás também, né, Pri? Desculpe. Rio Verde, tem Rio Verde em Goiás também, mas é Rio Verde do Mato Grosso. Rio Verde de Mato Grosso. Será Mato Grosso que é do isso? Sul. É esse mesmo? Isso. Rio Verde É esse do Mato mesmo. Grosso. Vamos lá. Olha, assim como todo o Mato Grosso, essa região está sob a influência de uma massa de ar mais seca, o que deve atuar pelo menos aí até o mês de setembro, então sem previsão de chuva significativa. Destaque que nessa região, provavelmente a temperatura, olha, durante a tarde, ela ainda é bastante elevada, ela fica na casa dos 30, 32 graus. Então, assim, junto com esse tempo seco que a gente viu e a temperatura elevada, dá para dar destaque de baixa umidade do ar nessa região e também baixa água disponível no solo. Tá certo. E olha, gente, você que não conseguiu ser respondido hoje no AgroSomar, às 2 horas a gente tem um novo encontro na internet, tá certo? Lá pelo Facebook do Canal Rural, você entra lá, vamos fazer uma transmissão ao vivo para levar todas as informações da nova estação que começa amanhã às 7 horas da manhã e 7 minutos para vocês. Então envie sua pergunta às 2 da tarde. Eu vou estar lá conversando com vocês online, tá certo? Quero sua participação. E agora eu vou emprestar a Elô para Kellen Severo com mais informações. Ela traz mapas especiais também do inverno, não é isso? Para falar tudo sobre a nova estação. Uma boa tarde para vocês e até mais.